Dia ou noite, cidade ou campo, preto ou branco, exatas ou humanas, casar ou comprar uma bicicleta. Ter escolha é uma das coisas mais importantes da vida. Poder decidir o que quer ser, o que fazer e quando quiser, significa conquistar um dos maiores desejos da humanidade, a independência. O Sebrae acredita que empreender é uma porta para a independência. Uma porta que o Sebrae mantém aberta há 47 anos, proporcionando experiências empreendedoras para jovens, adultos e idosos, homens ou mulheres, para todos que buscam ter mais opções para as suas vidas. Porque para o Sebrae, tão importante quanto incentivar negócios a darem certo, é incentivar as pessoas que sonham com isso. O Sebrae é a força do empreendedor brasileiro. E faz isso por meio do empoderamento, do estímulo à criatividade, à concretização de ideias e de novas formas de pensar e agir. Tudo para que mais pessoas vivenciem o empreendedorismo e se tornem ainda mais conscientes, responsáveis, determinadas e autônomas. Pessoas com liberdade para escolher o seu projeto de vida. Inclusive, escolher abrir seu próprio negócio e gerar empregos, desenvolver sua comunidade. Isso é criar uma cultura empreendedora no Brasil, onde pessoas geram mais oportunidades, diversidade, inovação e fazem um país com liberdade de escolha. Cultura empreendedora é ter a liberdade para escolher. Inclusive, escolher empreender. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Precisa de crédito? Então solicite agora mesmo. Acesse bnb.gov.br, clique em Solicite seu crédito e siga os passos. Na tela de login, insira o nome de usuário ou e-mail e a senha. Se você ainda não tem registro, preencha os dados solicitados. Na primeira tela, você pode acompanhar suas solicitações em andamento. Para iniciar um novo pedido, clique em Nova Solicitação. Informe se já é cliente do Banco do Nordeste. Caso você ainda não seja cliente, precisa preencher o cadastro digital antes de prosseguir. De volta à solicitação, preencha seus dados, selecione sua agência, escolha a finalidade do crédito, detalhe os itens a financiar, confira os dados e aceite os termos de declarações e autorizações. Se precisar corrigir algo, clique em Anterior. Tudo certo? Então é só enviar e aguardar o retorno da sua solicitação. Viu só? É simples. Solicite já seu crédito do Banco do Nordeste, porque aqui tem parceria. Boa noite a todos e todas. Estamos começando uma noite super especial do ProBusiness Futuros, realizado pelo Sebrae, numa parceria com Luz Criações, Administradores.com, Banco do Nordeste, Pomar Marketing Consultoria, Câmara de Dirigentes e Lojistas CDL João Pessoa, Conselho Regional de Administração, CRA Paraíba. Eu sou Fabi Falcão e estou nessa missão honrosa e especial em ter um bate-papo com palestrantes tão especiais de um tema super pertinente e, acima de tudo, tão nosso, que é o mercado de moda, como posicionar sua marca para se destacar em um cenário cada vez mais competitivo. Sabemos que depois da pandemia, o mercado de moda deu uma mudada e hoje, para falar sobre isso, estamos com profissionais super qualificados, super especiais, que eu vou apresentar um a partir de agora. A Paula Martins é formada em administração de empresas e possui mestrado em marketing. A executiva, que já conta com mais de 20 anos de atuação na área, já passou por empresas de grande porte, como Nestlé, Colgate-Palmolive, Disney, Pepsi, Renner e outras. Atualmente é a Head de Marketing das lojas Marisa, contribuindo com o propósito de fortalecer a autoestima das mulheres. Outro convidado desta noite tão especial é o Roberto Meirelles, sócio fundador do Instituto Rio Moda e diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Moda, a ABP Moda. Reúne experiência como palestrante, facilitador, docente e gestor de ensino superior privado, com atuação em educação, marketing e organizações. Mais uma convidada, desta vez aqui da nossa Paraíba, que é a Tatiana Mota. É paraibana, formada em administração de empresas
e publicidade e propaganda. Atua no varejo de moda desde os seus 17 anos e hoje lidera o Grupo Mota, que atua em diversos estados do Nordeste e que tem em seu portfólio grandes marcas como Arezzo, Schutz, Adidas, Calvin Klein, Ana Capri, Tolly, Sérgios e Multimarcas. Mais um dos nossos palestrantes é o Rodrigo Ribeiro, que é um executivo com sólida experiência em transformações digitais, liderando tecnologia digital em organizações de grande porte, unindo negócios e tecnologia em times com propósito único, com mais de 20 anos de experiência na área de tecnologia, com passagens por organizações como Agibank, Grupo Boticário, Lojas Renner e Itaú. Boa noite, palestrantes. Vou deixar que vocês também se apresentem para o nosso público. Sintam-se à vontade, vocês têm alguns minutinhos aí. Pode começar pela sequência que eu falei, começando pela Paula. Olá, pessoal, boa noite. Super feliz de estar aqui participando desse bate-papo com profissionais tão bacanas. Enfim, espero poder contribuir com a minha experiência, a gente conversar sobre temas importantes aí de moda, ainda mais um cenário de pandemia ainda, de grande transformação social, econômica, enfim, eu acho que a gente tem muita coisa boa aí para trocar e dividir com todo mundo. Obrigada. Agora o Roberto. Roberto? Ele está nos escutando? Sem microfone, sempre acontece. Enfim, de novo, boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês. A gente vem colaborando muito com o Sistema S, em especial com o Sebrae, em diversos estados, e é um prazer estar aqui com o pessoal da Paraíba, e que a gente sabe que não é só a Paraíba, né, porque os eventos digitais sempre trazem gente do Brasil inteiro e até de fora do Brasil. Então, é um prazer imenso estar aqui com vocês e espero poder colaborar também. Agora a Tatiana. Oi, boa noite. Um prazer estar aqui nessa noite com vocês. Já quero agradecer ao Sebrae aí o convite e espero também contribuir nesse assunto assim tão bacana, né, que é o mercado de moda e que agora, depois da pandemia, veio aí cheio de transformações e é isso, estou ansiosa. E o Rodrigo Ribeiro. Boa noite, pessoal. Muito feliz, prazer estar aqui com todos vocês, a gente poder falar, contar um pouco das coisas bacanas que a gente está fazendo por aqui e também aprender com todos aí. Obrigado pelo convite. Pois é, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente, tem muita gente entrando ainda. Vamos começar a nossa palestra, né, desse tema tão pertinente, tão importante. No ano de 2020, o varejo da moda sofreu bruscos impactos pela falta de priorização de seus consumidores e de perspectivas de criação, execução e logística, e diante de um quadro de pandemia, né? No entanto, foi um momento de adaptação e seus processos, que vê agora um consumidor ampliando suas possibilidades de compra em meios físicos e digitais, e na tecnologia sua principal aliada para esta retomada. A gente viu essa crescente, né, da tecnologia diante dessa pandemia, da forma do consumo que mudou, principalmente, né? A pandemia impactou bastante no comportamento de cada consumidor, e esses hábitos mudaram. Então, nesse primeiro momento da nossa conversa, eu vou deixar uma pergunta para vocês, para que a gente possa debater, que é, diante disso, quais as mudanças mais significativas no comportamento dos consumidores no universo da moda nesse período pandêmico? Pode ser na mesma sequência de apresentação, começando pela Paula. Puxa vida, né? A gente vai ter uma lista longa aqui, né? Eu acho que, bom, acho que a gente do setor de moda, acho que a gente sentiu várias mudanças, mas acho que a primeira delas foi um impacto muito grande nas vendas, como um todo, né? Eu acho que no primeiro momento a gente teve uma super retração, depois, enfim, não tão brusca, pelo menos aonde eu estava, né, nas minhas vidas pregressas de moda, a gente sentiu no primeiro momento ali o impacto
a gente, de fato, teve que se adaptar e ter que entender esse momento, putz, eu vou fechar a operação, não vou receber mais, como que eu cuido dos meus colaboradores, eu coloco todo mundo de home office, eu não coloco, eu vou comprar, vou apostar, não vou, enfim. Foi um momento de muita reflexão. Depois que a gente sentiu dos consumidores, foi de fato uma super retração, porque daí entrou num pânico mesmo, né, coletivo, ou seja, isso veio de verdade, essa situação veio para ficar, meu Deus, o que vai acontecer? E no paralelo, as empresas de moda, elas tiveram que, aquelas que não estavam aceleradas no universo digital, elas tiveram que sim colocar no pipeline delas ali um movimento de, puxa, eu preciso ter meu e-commerce, eu preciso começar a vender nem que seja pelas redes sociais, como que eu estruturo isso, como eu readapto o pessoal de loja para me ajudar nessa operação. Enfim, eu acho que a gente vem vivendo, depois desse primeiro momento, a gente vem vivendo um cenário de muita adaptação, mudanças daí, de fato, no comportamento de consumo da moda como um todo. Sem dúvida, o canal digital ele ganha muito protagonismo. E do universo de vestuário e de calçados como um todo, eu acho que a gente entende ali, sim, o movimento de revisitar o armário e falar, putz, será que eu preciso comprar como eu comprava antigamente, né? Preciso de um salto alto necessariamente? Precisa, né, gente? Mas será que é isso? A gente vê movimentos de peças mais confortáveis, a gente vê tops, né, o lado de cima, que é o que aparece na tela, ganhando aí um protagonismo, acessórios também apareceram muito forte, pijamas, né, gente, assim, uma loucura, buscas por pijamas, você ficar com a parte de baixo super confortáveis, pantufas, enfim, sapatinhos baixos, meias, etc. Ainda assim, eu acho que teve sim, tem uma super reflexão do próprio consumidor, do que vai ser daqui para frente, assim, será que de fato assim eu vou continuar tendo meu comportamento de consumo? Acho que teve um movimento também muito grande de lojas de bairro, ou seja, acho que isso foi super bacana, né? A corrente do bem que se criou ao longo dessa pandemia toda, de migrar, cara, tem uma loja aqui do lado super bacana, né? Tem um designer super interessante, também uma busca por essa autenticidade, essa originalidade das peças. E, sem dúvida alguma, assim, uma reflexão de digitalização, os influenciadores digitais, produção de conteúdo está muito mais forte nas redes sociais, né? Aceleração de webinars, lives, enfim, teve bastante coisa. Eu acho que a gente ainda não chegou no final dessa jornada, né? Eu acho que a gente está caminhando e, enfim, o que é importante daí lado de dados, o Rodrigo deve apoiar aí, que agora a gente vive disso, né? A gente precisa entender o comportamento latente aí para conseguir colocar aí nos produtos e responder às demandas dos consumidores. Roberto? Roberto, você está no mudo. Verdade. Desculpem, gente. Daqui a pouco eu acho que a gente vai começar a interagir mais espontaneamente, mas por enquanto vamos nessa Verdade. na ordem, né? Eu acho o seguinte, eu acredito mesmo que, deixando de lado, né, nessa conversa, a parte ruim, né, dolorosa e dramática, né, desses quase 2 anos que a gente está vivendo aí, acho que a gente vai chegar a 2 anos aí sob efeito dessa história. Eu tenho certeza de que esses tempos, né, mais recentes, eles geraram, né, uma oportunidade das pessoas mergulharem mais em si mesmas, ficando mais em casa, ficando mais com os seus e tal. Acho que isso foi consequência, foi um comportamento, né, muito natural. E isso acho que gera um sentido de profundidade, né? A gente acaba achando algum espaço para pensar com mais profundidade sobre o que nos serve, né? O que a gente de fato precisa nos diversos níveis de necessidades aí que a gente pode imaginar. Então, eu acho que emerge daí um consumidor muito mais consciente, né? Muito mais individuado, né? Muito mais, enfim, querendo se colocar na medida que ele de fato acha que precisa. Isso por um lado. E por outro lado, no caso das empresas, eu acho que elas foram arremessadas, aquelas que não estavam, enfim, patinando suficientemente bem, ou trafegando suficientemente bem, né, na tecnologia, foram arremessadas a enfrentar essa história, o que também gera muito mais possibilidade de escolha, né? Então, eu acho que eu vejo esse quadro, né? As pessoas escolhendo mais e as empresas se preparando para oferecer mais escolha. E isso acaba que pode até estar gerando uma configuração de consumo mais sustentável.
porque quando a gente compra, não porque a gente precisa, mas porque a gente é levado a, o perigo de rolar um excesso, né, absolutamente indesejável para o equilíbrio, né, das contas do planeta, né, isso acho que tende a se atenuar, até como fruto desse nível de consciência que se eleva, né? Então eu vejo com muita esperança, né, essas mudanças aí como alguma coisa que veio para ficar e que gera um resultado, né, melhor para todos. Então, o que eu observo é que o digital ele trouxe muita força, né, para o cliente. Então, e o cliente hoje ele tem uma informação, uma gama de informação muito grande. Eu acho que a gente no varejo, no meu caso, né, trazendo um pouco para mim, a nossa preocupação é daqui para frente, o que é que a gente vai fazer de diferente nas lojas físicas para conseguir realmente fazer com que o cliente seja atraído para elas e não ficar no online, né? Já que a crescente do online, eu acho que do digital, cada vez vai ser maior. Então, eu acho que a gente tem que embarcar mesmo com muita tecnologia, né, no físico, para realmente trazer muita experiência para o cliente, porque eu acredito no varejo físico, eu acho que ele não acaba. O varejo físico chato talvez vá acabar, mas o varejo físico que vai acompanhar a mudança, eu acho que ele vai ficar, eu acredito muito nisso. Mas é como a Paula falou, né? Isso a gente não sabe ainda o período pós-pandemia, o que vem. Então, a gente está se adaptando aos poucos e se transformando, né, para conseguir, se Deus quiser, chegar lá na frente e acompanhar aí o mercado. Bem bacana isso que a Tatiana comentou. Eu quero pegar esse gancho aí do varejo físico, não deixar de existir, pelo contrário. A gente vê diversas empresas que nasceram digitais abrindo lojas, né? Isso para diferentes indústrias. Eu acho que o que mudou no comportamento dos clientes primeiro que quem nunca comprou no digital aprendeu a comprar, né? E gostou. E o seu nível de exigência subiu. Então, hoje, o que é a experiência que essa cliente quer ter? Ela quer ter o produto certo, entregue rápido na sua casa, né? Quer pagar um valor de um frete que é justo e quer que a embalagem chegue bem e que se ela tiver que trocar essa reversa, ela seja uma experiência bacana também. É quase que você está transferindo a experiência da cliente para a logística, né? Então, acho que não só tecnologia apoiou muito as empresas, logística também, e obviamente todas as áreas da companhia. Por outro lado, também trouxe mudanças significativas aí para as empresas. Quando a gente olha as varejistas, começando lá na loja, né, a vendedora, ela se tornou uma consultora digital. Então, agora ela não tem que aguardar apenas o fluxo ali da loja, né? Seja o fluxo de um shopping, uma loja de shopping, ou seja, um fluxo de uma loja de rua. E se ela não tiver ninguém, um cliente na loja, ela tem que estar se relacionando com as clientes. Então, como que também as ferramentas digitais podem apoiar nesse sentido? Antes da pandemia, você chegar na loja e ver uma vendedora no celular, você achava que aquilo ali uma falta de respeito. Agora, você chegar na loja e não ver uma vendedora no celular, você vê, pô, tá perdendo uma oportunidade, daqui a pouco está se relacionando com o seu cliente. E também existe o que nós aqui da Arisgo, a gente fala do relacionamento ativo e o passivo, né? O ativo é aquele que a vendedora está fazendo esse contato, e tem o passivo também, que a cliente pode vir de qualquer outra rede social e querer se relacionar, talvez com uma loja mais próxima dela, ou com uma loja que ela já se relacionou, mas ela é uma cliente do digital. Então, as lojas também têm que estar preparadas para poder atender, porque vai estar chovendo clientes aí para ela. Se eu puder só contribuir aí, que acho que é um ponto super bacana que a gente está seguindo. A gente vê, sim, essa avalanche de pessoas, né, que tiveram uma primeira experiência no online, né, quebraram aquela barreira, isso é muito bacana. Mas falando um pouquinho, por exemplo, de um público de Marisa, né, que a gente está falando de uma classe C, eu acho que as marcas como um todo, a gente tem muita responsabilidade de educar, né, as pessoas. A gente ainda tem uma barreira super grande, né, das pessoas entenderem esse processo de compra, ter segurança em liberar os dados, entender o processo, entender que pode trocar. E junto com isso, acho que vem a responsabilidade também de zelar pelo atendimento, que é a experiência que você trouxe, né? Isso a gente não precisa ter grandes empresas, né? Assim, a
gente consegue fazer isso do pequeno, médio, grande, de proporções diferentes, mas de zelar por esse atendimento, porque é exatamente o que o Rodrigo trouxe, né? Você tem uma expectativa de em 24 horas estar o seu produto lá. Então, não é que você precisa necessariamente entregar em 24 horas, mas você precisa informar essa pessoa, olha, seu pedido está saindo, peraí, olha, agora está não sei aonde, para a pessoa não ficar falando, Deus, aí agora sumiu, não vou receber. Então, essa questão de confiança e da marca entregar essa confiança para que permita que esse cliente continue voltando, eu acho que é super importante. Então, só para juntar aqui. Eu já vou adentrar aí, Paula, no teu comentário, que eu achei bacana, porque, assim, hoje a gente vê que a jornada da decisão de compra mesmo do cliente, ela não é mais linear, ela passa por vários canais. Então, por exemplo, uma pessoa está querendo comprar desde uma compra mais complexa até uma coisa pequena, como um calçado ou uma roupa, ele vai no site, ele pesquisa o preço, ele pesquisa outras marcas, outros produtos, e aí a gente, como físico, a nossa equipe, ela tem que estar muito preparada para ela ser útil, né? Para ela passar uma informação útil para os clientes, para os consumidores, para realmente conseguir engajar, interagir com os clientes, para que eles realmente fidelizem e passem realmente a frequentar mais o físico, porque é uma concorrência aí grande, viu, físico, e principalmente no meu caso, que é franquia, né, e assim, passando para o online, a gente vai para o site, que a gente tem essa omnicanalidade, mas a gente perde muita venda ainda para o site, então hoje a gente está aí é um gargalo para a gente ainda está nessa de como é que a gente pode fazer no físico diferente para que o cliente realmente continue indo na loja e não compre online. Verdade. Querem falar mais alguma Flávia. coisa? Não, Eu ia fica à vontade. acho bem legal isso que a Tatiana trouxe também da questão de como que a loja física se comporta com o digital. Da mesma forma, o digital tem uma jornada que pode começar no digital e finalizar na loja física, e eu vejo que o papel da loja também, cada vez ela está assumindo um papel de ser uma loja que é centrada no cliente. Então, uma vez que está centrada no cliente, não importa o canal, né, o cliente quer se relacionar com a marca, ela acaba sendo um ponto de experiência fortíssimo, e hoje em dia, cada vez mais, tá cada vez mais caro você captar um cliente novo. E aí a loja física ela pode ser um grande meio de você captar clientes novos que vão se relacionar com a tua marca em qualquer um dos canais. Então, acho que também tem essa questão da loja se tornar ainda um ponto de experiência, né? E aí faz todo sentido, assim, você não pode ter uma briga dos canais, né? Do receio de um canibalizar o outro. Na verdade, você tem que pensar na marca como um todo, e aí sim, né, ter a experiência fluida, seja uma loja de franquia, uma loja própria, uma loja de e-commerce, por exemplo, né? Só piramidando em cima do que você colocou, Rodrigo, eu acho que eu nem vou falar de 20 anos atrás, eu vou falar de 5 anos atrás, né? Anteontem praticamente. A gente tinha, na maior parte dos casos, pontos de venda físicos funcionando como um ponto de estoque próximo do consumidor, né? Então a venda era feita no ponto de venda físico, e os veículos, né? TV, internet, já tinha, então, 5 anos atrás, anteontem, eles funcionavam como uma forma de comunicar a marca. Então, branding ficava por conta da propaganda nos veículos e a loja física entregando o produto. Hoje em dia, isso quase que se inverte, né? A loja física passa a ser um ponto físico onde você vai construir imagem de marca por conta da experiência. E a venda, que antes era feita na loja física, agora é feita por meio dos veículos. Então, é quase como se a coisa tivesse, né? Eu não digo que vão trocar, né? Mas eu tenho certeza de que vai ficar tudo misturado mesmo, né? Vai ficar como um vitrô, né? As coisas estão muito mais misturadas hoje do que eram 5 anos atrás. E a nossa vida de marqueteiro vira um caos, né? Ou um desafio, né? Ou um desafio. É um caos bom, né? Provoca a gente a mudança. Copo meio cheio, Paula. Copo meio cheio sempre. Estamos juntos. Eu vou aproveitar e pensar uma fala do Roberto e
entrar no nosso segundo tema, que é o consumo consciente. Esta preocupação com aspectos ambientais, aspectos sociais, tem sido cada vez mais latente e é uma das palavras do momento, digamos, no mundo da moda. Inclusive, tem uma pesquisa do The State of Fashion, em 2020, que a empresa buscou pessoas e cerca de 2/3 dos consumidores que eles buscaram responderam que se preocupam, que com empresas que cuidam da saúde dos seus funcionários e, principalmente, priorizam o meio ambiente. Então, a pergunta que eu vou deixar para vocês é: como as empresas devem se adaptar a estas novas tendências de mercado? Eu vou puxar aqui, até porque eu estou impregnado por um webinário que a gente promoveu anteontem, terça-feira, com o Sebrae Pernambuco e com o NTCPE. A gente está fazendo uma série de 10 webinários com eles, e o tema de anteontem foi justamente consumo consciente, né? E a gente convidou Sébastien Liron, que é um francês abrasileirado, acariocado. Ele está no Brasil há 25 anos, não perde sotaque, mas ele está no Brasil há 25 anos e é um sujeito brilhante, com uma experiência incrível em marcas de luxo importantes. Ele trabalhou na Cartier 10 anos, trabalhou na Gaster não sei quanto tempo, enfim. E ele tem feito uma pesquisa muito importante na linha de consumo consciente. E assim, resumindo absurdamente a fala, ele acho que duas coisas emergem como importantíssimas nesse momento. O primeiro é a verdade, né? O branding tem que ser pautado na verdade, não tem jeito. O consumo consciente, ele busca a verdade. Então, essa coisa de greenwashing, né, de achar que é uma coisa, mas na verdade é outra, de dar uma de sustentável, mas na verdade não é, isso tem os dias contados. As empresas hoje se deixam trair muito mais facilmente quando embarcam nessa linha. Eu acho que o consumo consciente tende a valorizar muito referências como o Sistema B, né, que é um selo assim internacional, e o Brasil tem muitas, milhares de empresas já certificadas B, empresas de todos os portes, o que deve funcionar até como uma notícia animadora, né? Ou seja, não é só uma reserva, né, que se certifica B, como aconteceu poucos meses atrás, mas você vê uma Moving da vida, que é uma empresa pequena, né, brilhante. O Pedro Ruffier é um sujeito brilhante e que é Sistema B com notão, né, com 9,6, né, numa escala de 0 a 10. Então, acho que essas certificações elas ganham importância, né, no ambiente onde o consumo se torna mais consciente, porque elas criam uma referência, né, isenta, né, na qual se pode acreditar. Isso enfim, acho que é um ponto importante. E um outro ponto é que eu acho que, de novo, a gente está mudando a era, né? Já se foi a era das marcas que buscavam se organizar para serem amadas, né? Então, está das love marks, né? As marcas adoradas, as marcas queridinhas, mas hoje a gente fala muito nas caring marks, né? Nas marcas que cuidam. E aí cuidam não só dos funcionários, né? Cuidam de todo o ecossistema em que elas se inserem, e cuidam verdadeiramente, né? Com ações contundentes, reais, que podem acontecer independente do tamanho da empresa. Puxa, Roberto, sensacional, hein? Queria ter participado desse seu evento. Eu acho que você trouxe um ponto que é a questão da verdade, tá? Que eu acho que isso também é uma questão, assim, que você pode, como marca, enfim, você pode começar pequeno, você pode ter poucas iniciativas, mas começar a fazer e deixar e ser transparente, né? Eu acho que o consumidor ele pede isso, essa promessa divina de que você é super, né, sustentável, enfim, eu acho que isso as pessoas está sendo muito mostrado, né? Hoje em dia todo mundo descobre, né? As informações estão super abertas e você vê movimentos sociais de cancelamento de pessoas, de marcas, né? Porque a coisa fica muito forte, fica muito evidente. Então, eu entendo que, assim, já é notícia velha, né? Eu acho que agora a pandemia ela trouxe várias reflexões, na verdade, uma exigência muito grande das pessoas chegarem e falar, cara, não dá mais, eu não compro mais de você, né? Assim, eu não aceito mais essa postura, mas eu acho que sim, é uma jornada super longa, mas ela tem que ser iniciada e não é por tamanho pequeno, médio, grande. Acho que tem uma coisa junto da sustentabilidade, que eu acho que também tem a questão de diversidade que está sendo muito discutida, que também é notícia velha, né? Assim, mas enfim, hoje em dia, por
quê, né? Por que a gente tem que selecionar quem é que define o que é bonito, o que é feio, né? Enfim, eu acho também uma discussão super forte na moda, e também a gente viu na pandemia vários movimentos ali que abalaram as estruturas do universo da moda como um todo, de nomes bem fortes, e isso obrigou muitas empresas a tomarem decisões importantes. Então, mas eu acho que é uma jornada, acho que tem muita falta de informação ainda, né, assim, e eu posso falar por mim, começa por mim, né, assim, puxa, né, preciso aprender tanto, mas eu acho que precisa de vontade, acho que a gente tem acessibilidade à informação, hoje em dia, abençoado seja o Google em alguns aspectos, porque a gente consegue ter acesso à informação, e tem um movimento aí muito forte também de marketing dentro dessa questão de ESG, enfim, mas que eu acho até importante para que as pessoas se movimentem, esse assunto ganhe protagonismo, inclusive a valoração de marca como um todo, né? Ela está muito pautada agora na questão da sustentabilidade, das diretrizes, e aqui falando de Marisa um pouco, acho que muito forte a questão da mulher, né, assim, que é uma parte que é um pilar super importante, enfim, de mulher para mulher, né, mas não querendo puxar a sardinha, mas eu acho que o tema da mulher e da gente ganhar protagonismo e da gente, de fato, ter o nosso espaço legitimado, e eu acho que e esse apoio também das empresas com a questão do apoio psicológico mesmo das mulheres, para a gente ter o nosso espaço concreto, sem medos, eu acho que isso também é um ponto super importante que a gente vê hoje em dia. E minha cachorra está comendo um negócio aqui, um minuto. Eu acho que tem que ser realmente uma coisa, como vocês falaram, muito transparente e tem que fazer muito parte assim do DNA da marca, né? Então, eu acho que não é uma ação ou duas ações, eu acho que tem que ter constância nas ações, as marcas, né? Até a Arezzo, né, já começou com esse movimento, lançou os Ezebio, que é um produto é uma categoria, né, de produtos, uns tênis, mas assim, a gente vê que na ponta ainda não é uma coisa que reverte muito em venda ainda. Acho que falta muita informação, realmente, é como a Paula falou, acho que falta muita informação, tem tem muito marketing aí no meio, e eu acho que no caso da gente, especificamente no varejo, na ponta, eu acho que ainda realmente vai chegar o momento de a gente conseguir fazer com que reverta em venda essa questão da sustentabilidade. Tatiana, só complementando aqui em cima do que você acabou de falar, a gente tem que entender que as pessoas são diferentes, né? Elas estão em estágios diferentes, né? De percepção, de consciência, de conhecimento sobre a história. Então, não é do dia para a noite que todo mundo vai ficar sensível no mesmo grau, né? Mas é um movimento, né? A gente tem um grupo que começa a desenvolver essa consciência, que começa a estudar mais o assunto, né? Porque eu acho que sempre passa por estudar, né? O consumidor está mais estudioso, o empresário tem que ser mais estudioso, não tem escapatória, não tem jeito mais. A gente precisa acessar essa profundidade. E isso a gente faz estudando mesmo, não tem jeito. Eu sou suspeito para falar, porque o Instituto Rio Moda tem uma atuação muito forte, né, nessa linha de produzir oportunidade, de desenvolver competência, né, de estudar a mesma coisa, mas eu acho que passa muito por aí. Agora, eu não posso deixar de perceber que o movimento existe, ele está instalado. Óbvio que não é todo mundo, mas a coisa já começa. E daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né, a gente tem que perceber o que a galera de 20 anos hoje está pensando e está preferindo, porque caso a gente não tenha percebido, o mundo é deles. Né? Assim, o mundo não é, né, dos quarentões, cinquentões, sessentões, o mundo é da galera que tem 20 anos, porque 10 anos passam num instante. Né? O poder de compra desse pessoal. Então, né? E a gente vê assim que realmente a pandemia deu uma acelerada, porque você vê, antigamente, assim, mais para trás, a gente falava de grandes marcas, né, tratando esse tema. E hoje a gente vê até microempresas mesmo, porque você vê a quantidade de gente que fez ação social, fez ações, né, voltada para temas sociais. Na época da pandemia, comprava e revertia uma parte da compra em alguma ação, em alguma doação, enfim. Então, eu acho que realmente é uma crescente. Fala, Rodrigo, que você está tentando falar aí. Não, cara, pô, é uma aula aí você falando aí e acho que complementando, é uma jornada mesmo, tem que começar, né, é um movimento. Acho que aos poucos, não só outras empresas vão se sensibilizando também,
assim como o cliente também, né, vai se sensibilizando, e aí ele vai se identificando cada vez mais com a marca. Eu concordo plenamente, a Paula falou um pouco ali, acho que tem que ser ações práticas, né? Você falou da Sistema B, da marca reserva, está aqui no meu cantinho aqui do meu papel de parede, assim como o Rony lançou recentemente a questão do aluguel de camisetas, né? E que depois elas vão ser recicladas, né? Enfim, ou até mesmo questões como o reuso, né? Nós aqui adquirimos a Troc, já estava no nosso planejamento estratégico muito antes da pandemia, então não foi por causa da pandemia que isso aconteceu, mas com a questão de fato você colocar isso na sua cadeia de valor, na ponta lá do varejo, da forma como você fabrica e todos os processos que você tem dentro da empresa. E isso extrapola para outras indústrias também, né? Então, eu acho que essa geração, ela cada vez mais está consciente, a questão da posse também acaba sendo um sentimento diferente, né? Você vai para carros, né? Então o crescente aluguel de carros, ou muitas vezes você nem quer mais ter carro, eu vou andar de Uber, né? Até mesmo questões, a gente está falando aí de criptomoedas aí, que a preocupação do Bitcoin, para quem acompanha, mas que consome muita energia, porque requer muito processamento. Então, assim, extrapola para várias outras áreas aí, indústrias. Mas sabe de um ponto, assim, que eu acho super interessante, que eu vejo, assim, para mim os melhores exemplos estão vindo das marcas pequenas, né? Assim, eu acho incrível, tanto é que a gente que tá nas grandes, né, às vezes você fala, ai, deixa eu ir correr, né? Porque esses movimentos de aluguel, enfim, várias referências incríveis aí de atitudes reais que marcas pequenininhas estão fazendo, assim, que você olha e fala, cara, olha aí, né, tá, não tem que necessariamente ser grande para começar alguma coisa, assim. A gente, quando eu estava no Shop Together, a gente lançou um novo site que chamava Chocolab, que era exatamente de uma moda alternativa com designers pequenos e para a gente dar voz. Cara, assim, foi impressionante, foi uma aula ali enfim, de cultura, de respeito, de atitude que muitas marcas maiores não têm agora, né? Porque tem medo. E você vê isso acontecendo, então eu acho que não tem muito limite de tamanho. Realmente é você olhar e você já consegue observar aí umas referências incríveis. Então, Paula, enfim. é muito mais difícil fazer um elefante dançar do que fazer um ratinho dançar. As marcas pequenas são mais leves, elas são mais leves. Frequentemente, quem decide nas marcas pequenas está mais próximo de quem compra, né? Nas marcas grandes, por mais permeável que a estrutura possa ser, a tendência é que o nível de decisão ele está muito afastado, porque é muita gente, o sistema é muito complexo, você não chega na ponta. Então, acho que as marcas pequenas têm que ficar animadas, né, diante desse quadro de mudança, porque é mais fácil para elas perceberem, né, e embarcarem. Né. Agora, também, só, assim, estou ocupando muito tempo aqui, mas assim, não é só perceber a tendência, né? É perceber a tendência, é trazer isso para dentro de si, metabolizar isso, ver se faz sentido para a empresa, para poder devolver na forma de projetos e de ações com verdade. Porque sair fazendo só porque está todo mundo fazendo assim, é o descaminho completo, né? É a certeza, né, da estratégia fracassada. Você tem que levar para o mundo as coisas em que você de fato acredita como empreendedor, como empresário, independente do tamanho da empresa, né? A gente tem que levar o que a gente acredita. Entender o ambiente, mas digerir esse ambiente e trazer de volta alguma coisa que seja fruto desse metabolismo, né, do que vem de fora. Né? Senão não funciona. Verdade. E só intrometendo um pouquinho aí de vocês, esse novo consumidor, além de estar mais exigente, mais estudioso a respeito da moda, surge aí uma nova prática que está cada vez mais recorrente, que é o upcycling, né, que é a reutilização criativa. As pessoas têm buscado, os consumidores estão exigentes, como eu falei antes, e têm buscado peças de baixo custo ou reutilizar as peças de forma sustentável. Há exemplos dos brechós que estão numa crescente bastante. E como essa tendência do upcycling, ela pode ser bem aproveitada pelos pequenos e médios empresários do mercado.
Fiquem à vontade. Eu não quero ficar aqui tomando a cena, mas só para deixar todo mundo com muita água na boca, na quinta-feira, aliás, foi feriado, na terça-feira da semana passada, a gente começou essa série de webinários com o Sebrae Pernambuco, exatamente com o tema redesenho de estoques, né? E foi trazido pela Agustina Comas, que é uma uruguaia incrível, uma empresária inteligentíssima e uma pessoa super querida e muito eloquente, né? Muito vibrante. Foi um barato o webinário com ela. E ela foi pioneiríssima no upcycling. 12 anos atrás, ela abriu a Comas, né? Já fazendo trabalhando nesse processo. E uma coisa que acho que muitos têm percebido agora, e aí pegando aí, parodiando Stella McCartney, né, que diz que você não tem que se limitar a diminuir o impacto negativo, você tem que produzir impacto positivo, né? E o upcycling é uma prática que produz impacto positivo, né? Não só diminui a pegada, né, mas enche o buraco, né? É que a gente associa muito o upcycling com um processo mais artesanal, que vai fazendo um a um, né? Uma peça aqui, uma peça ali e tal. E a Agustina mesmo, 8 anos atrás, ela teve um insight que a atuação dela ia trazer muito mais benefício para o mundo se ela aliasse ao processo de upcycling a característica industrial e o ganho de escala. Então ela começou a criar método, e a Agustina não é a única, tem uma série de outros profissionais incríveis trabalhando o upcycling no Brasil, e que perceberam, uns mais, outros menos, aí depende da identidade de cada um, o quanto que o upcycling faz sentido sim, se você consegue fazer muito, né? E para isso tem que ter método, e para isso a indústria tem que estar do lado. A Agustina hoje está desenvolvendo um projeto com a Renner. A Renner pegou metade de uma fábrica e botou na mão dela para trabalhar upcycling de produto em larga escala. A Farm também faz isso de uma outra forma, mas, enfim, não caberia aqui a gente sair detalhando todo mundo, mas é um tema que tem crescido muito em importância no Brasil e acho que é, de novo, uma coisa que me enche de esperança. Acho que faz muito sentido, sim. Já tem roupa demais no mundo, né? A gente pode tranquilamente fazer novas roupas a partir da roupa que já existe, né? Eu quero pegar esse gancho aí, mas repetindo esse exemplo da questão do aluguel, né, de roupas, acho que é um teste, né, mas tem surpreendido muito, porque quando você vê essa questão de você receber 3 camisetas ao longo do ano, e essas camisetas elas podem passar por uma reciclagem, não digo uma reciclagem, né, mas ela pode daqui a pouco voltar a ser consumida várias vezes, né, e aí acho que pega muito dessa fala aí, Roberto, parabéns, deu uma aula sobre o assunto novamente, e acho que você tem que experimentar, assim, o que eu queria só contribuir, você tem que agir, tem que sair do ponto 0 para o 1 de forma rápida, e aí do 1 até o 100 você vai escalando de acordo com o teu potencial de escalar, de poder movimentar isso na sua empresa, para os seus clientes, né, todos os consumidores, mas você tem que experimentar cada vez mais, né, arrisque também. Gente, aqui tem experts, né? Vamos ficar mudas. Posso dizer que eu sou super adepta, eu consumo, e eu acho que tem uma mudança atitudinal nossa, individual também, né? Assim, da gente quebrar esses paradigmas de ter, e como que você pode reaproveitar. Eu, por exemplo, de brechó, quando a gente fala de segunda mão, eu compro há zilhões de anos, mas eu vendo há zilhões de anos, assim, quando o Enjoei apareceu, primeiro dos de bairro, mas quando o Enjoei apareceu a primeira vez, depois a Troc veio semana retrasada buscar aqui um monte de coisas aqui da minha casa, então eu acho que é uma mudança também de atitude, eu acho que a gente está mais preparado hoje em dia, inclusive, para pensar em novos formatos, né, ou seja, putz, vou alugar a roupa, que coisa, né, se alugava um vestido de noiva, um vestido de festa, mas a roupa do dia a dia, né, putz, hoje em dia e a galera jovem, eu tenho uma filha de 12 anos, né, uma aborrecente, minha gente, enfim, mas a atitude em relação ao consumo completamente diferente, gente, assim, isso é muito bacana e é o que você disse, Roberto, assim, essa é para essas pessoas, né, a gente tem que ouvir essa turma
construir um pouco, né, as nossas estratégias, enfim, são muito diferentes do nosso modelo mental. Eu acho que isso é muito bacana, é uma quebra de cabeça. Se bem que aqui na audiência eu estou vendo um monte de gente jovem, né, que não, não é o caso, não é o meu caso. Mas, enfim, eu acho que agora a gente também está muito mais preparado como consumidor para abraçar, enfim, esses novos movimentos. Eu acabei de colocar o link para um artigo que saiu já há alguns anos, talvez uns 3 ou 4, no New York Times. Botei o link aqui para vocês acessarem, se quiserem, está no chat. E o título do artigo foi 2019, não é menos antigo do que eu imaginava. E o título do artigo em português é Eles vêm, eles gostam, eles querem, eles alugam. As pessoas alugam até a mesinha de centro, assim, o sofá, o armário e a roupa que está dentro do armário. E é uma assinatura de $90 por mês que te dá direito a 10 peças por mês e peça para o dia a dia. E você troca aquelas peças, mais $90, outras 10 peças e assim vai. E tem assinatura de 120, de 150, de 200, tem para todos os bolsos. O que varia é a quantidade de peças e o tipo de peça que você aluga, dependendo do plano. E isso já está rolando. Isso não é futuro, não. Já está rolando. Especialmente com a turma de... Desculpa te interromper, na verdade. Eu acho que o legal é que é uma mudança de consumo, como alguém falou aqui, de tudo, né? Assim, hoje em dia, putz, você quer ter um carro mesmo? Tem certeza, né? Será que faz sentido? Putz, você pode alugar. Né? Você sabe fazer a conta de custo de ter um carro, né? Assim, dessa sustentação do carro, de casa, né? Eu quero ter aquela casa própria, todo mundo queria ter, né? Será que você quer mesmo, né? Ter a casa de campo? Puta, olha o Airbnb aí, né? Então, o que eu acho legal é que é uma relação diferente em relação ao consumo como um todo, né? Enfim, assim, isso é transformador, né? Isso acho que a gente nem está tateando. Olha o movimento de estudo como um todo, né? Olha essa loucura de tudo, acessibilidade, de você preciso ter uma biblioteca. Cara, não, olha o acesso que você tem zilhões aí de fontes que você pode pagar uma mensalidade, ter acesso a um mundo de informação. Então, acho que tudo isso é muito bacana, enfim. Na moda também é só um pedaço disso tudo. E com a pandemia e diante de tantas transformações, a internet ela se tornou cada vez mais relevante, cada vez mais latente e nunca esteve tão consolidada como agora. E, de acordo com um estudo da Global Digital World Review, as pessoas passam cerca de 3 horas e meia nas redes sociais. E uma coisa bem observada diante também da pandemia é que, através das redes sociais, hoje em dia, as redes sociais, na realidade, é um imenso veículo de venda, de conscientização, entre outras coisas. Neste período, quão importante foi um bom posicionamento digital para as suas empresas? Quais as estratégias mais eficazes que vocês encontraram e aplicaram para impulsionar os seus negócios através das redes sociais? Posso puxar aqui? Acho que, primeiro que eu acho que a pandemia ela acelerou, né? E quem deixou para reagir na pandemia, talvez foi um pouco tarde do que poderia, ou por mais que conseguiu reagir, não acelerou como a pandemia fez para uma série de iniciativas, né? Exemplo, muitas vezes as empresas já estavam preparadas, já tinham o seu e-commerce, e com a pandemia o e-commerce cresceu 200, 300, 400%. Ou empresas que não tinham ainda experimentado o canal do e-commerce, e a pandemia não houve outro jeito a não ser tiveram a oportunidade de criar o seu canal, né? Falando especificamente da Resico, a gente já tinha uma série de iniciativas, né, que com a pandemia elas foram aceleradas, mas nós já tínhamos a tecnologia, ou já tínhamos algumas frentes que possibilitava, quando a loja fechou, né, nos piores momentos ali da pandemia, da vendedora, por exemplo, acessar na palma da sua mão o estoque da loja, a sua base de clientes, poder mandar uma mensagem, mandar uma vitrine virtual, e essa cliente poder pagar através de um link e receber o produto em casa.
A gente teve um crescimento exponencial do uso dessa ferramenta, porque com a loja fechada não havia outra forma a não ser usar esse app para poder se relacionar e vender o estoque da loja. Mas também trouxe uma série de outros aprendizados aí também, e eu vejo que, como estratégia, a empresa ela tem que estar preparada para se adaptar rápido a isso também. Cada vez mais, não só pandemias, ou não vamos esperar uma outra pandemia para reagir, mas cada vez mais você tem que estar disponível e preparado para se adaptar sempre, né? E aí tecnologia tem que ser um facilitador para isso, né? Ela tem que te dar os meios para isso, mas a empresa tem que ter essa cultura de se adaptar rápido, né? De aproveitar esses meios. Então, hoje, diferente do tamanho da empresa, você vê lojas físicas fazendo live commerce, né? Que é um assunto que vem crescendo cada vez mais, e você não precisa ter tecnologia da NASA para fazer isso. Você pode pegar o Instagram dessa loja, através do WhatsApp, você mandar um link depois para pagar, ou se quer investir um pouco mais, tem tecnologias prontas a um custo razoável, que você vai ter algo um pouco mais profissional. Então, eu estou dando um exemplo de assunto que não requer investimentos tão altos, mas sim uma mudança de comportamento e querer fazer também, né? Acho que se mostrou aí que a pandemia obrigou, porque não havia outra forma de fazer, mas mesmo com lojas reabrindo, é negócio que ficou, né? Então, quer dizer, fez sentido, né? Falando de social especificamente, enfim, acho que foi um impacto enorme, né? Assim, acho que todas as marcas de moda, assim, tiveram que olhar de forma diferente para os canais Instagram, Face, TikTok, enfim, surgiram coisas novas ainda. A gente teve um grande problema no começo da pandemia, que era a questão de produção, né? Assim, a gente contava às vezes muito com foto de shooting, você fazia lá, né, algumas fotos específicas, de repente você não tinha mais acesso, as pessoas estavam isoladas. Mas eu acho que alavancou muito o eixo de criatividade, né? Primeiro, o aumento de frequência, então você precisa repensar um pouco nas suas estruturas, ou seja, todo dia e com uma frequência, às vezes, várias vezes ao dia, subindo conteúdo ali, para manter o engajamento, tentar trazer inovação de temáticas, puxa, vou te contar, e ainda com um eixo de conscientização, né, gente, porque ali, querendo ou não, você está forçando ali uma situação de venda no momento contraditório, então, deixa eu falar de outros temas, então você viu muitas marcas envolvendo, eu vou fazer uma aula de yoga aqui, né, vou dar dicas de leitura, de entretenimento, então, outros eixos também que foram acelerados por causa da pandemia, essa questão de ficar mais em casa, mas eu acho que foi super desafiador, principalmente para os pequenos, né, porque você precisa entender um pouco de algoritmo ali do Instagram, assim, não é uma coisa tão simples, exige sim um investimento grande, isso daí não é, o orgânico às vezes não funciona, então eu acho que sim, teve uma grande aceleração, teve muito mais, né, as pessoas ali presas nos canais digitais e consumindo ali, daí a gente viu várias lives, os webinars, os live shops, só por entretenimento, shows, enfim, a gente viu de tudo, né, assim, foi uma loucura, né, continua sendo. Mas eu acho que para o pequeno, e assim, eu estava fazendo um trabalho, eu estava numa startup alguns meses atrás, e eu estava trabalhando no polo do Bom Retiro, né, que o Bom Retiro ali, você tem um conglomerado, um eixo de moda super importante, e ali eu consegui ver claramente os desafios dessa digitalização, de como você construir conteúdo relevante, e, enfim, então eu acho que sim, foi preponderante, eu acho que apoiou muito ali na questão de relacionamento com, né, dos clientes com as marcas, você tem daí uma série, universo que transita aí quando a gente fala de canais sociais, e é também um ponto de venda, né? Ali é um canal de venda também que se torna bastante importante para as marcas. Pegando aí o gancho da Paula, falando das pequenas, que realmente foi muito difícil, né, para se tornar digital, e assim, toda a equipe em si, que só trabalhava no físico, e treinar essa equipe, mudar a forma de pensar deles, e mudar a forma de fazer a venda, porque no digital,
pelo WhatsApp ou pelo direct do Instagram, a forma de fazer a venda também muda. E você leva muito mais tempo para fazer aquela venda, para finalizar. Então, foi assim, uma mudança de comportamento de forma geral também para a equipe. Fazer treinamento em cima disso. Então, foi bem difícil, mas assim, foi também tempo recorde, né? Porque todo mundo teve que acelerar, todo mundo teve que fazer da forma que dava para realmente ficar no mercado, né? Senão acabava não conseguindo. Então foi bem desafiador mesmo. Gente, infelizmente o Roberto tem outro compromisso e vai ter que sair do nosso webinar. Desde já, eu agradeço demais a presença dele, foi uma verdadeira aula aqui para nós. Nós vamos continuar aqui, ainda tem alguns tópicos, né, para conversarmos. Roberto, muito, muito, muito obrigada. Foi maravilhosa a sua participação aqui. Obrigado, queridos. Valeu. E que possamos ter outras experiências dessa, viu? Porque amamos. Vamos agitar. Boa noite para vocês. Boa continuação. Boa continuação. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Com essa aceleração do digital, entra o papel do influenciador digital para divulgar a sua marca, para ser esse meio de propaganda da sua marca, para dar mídia e, consequentemente, gerar vendas também. E como as marcas podem criar planejamentos efetivos para estes profissionais que também estão tendo um papel educativo nas redes sociais. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande quando você escolher, né? Quem são primeiro os influenciadores que vão dar voz à sua marca. Então, eu acho que primeiro é o mais difícil, é você conseguir realmente escolher aquelas pessoas para representarem. E aí vem a questão também das ações. Eu acho que a gente não pode achar que é uma ação, 2 ações, 3 ações que vão dar resultado. Eu acho que na hora que você escolhe o influenciador, e aí você tem que ter uma constância de ações, até que aquele fique muito real, que realmente o cliente veja, e não veja como a gente está fazendo isso, é um publi. Não, é como realmente a influenciadora fizesse parte da marca. E aí eu acho que fica muito real e flui um trabalho legal e acaba que reverte muito em vendas para a gente. Gente, influenciadores é um tema paralelo, né? Assim, dá uma agenda inteira aqui sobre isso. O que eu vejo foram várias etapas, eu acho que essas etapas ainda estão em ajuste, né? O papel ali que a gente tinha no começo de influenciadores era hoje em dia eu acho que está muito na linha do que a Tati trouxe, ou seja, assim, precisa estar muito aderente com o propósito da sua marca, porque é uma responsabilidade super grande. A gente viu alguns casos no meio da pandemia que, enfim, influenciadores pesadíssimos que perderam inúmeros contratos ali, porque teve uma atitude X que daí denegria a marca que ela estava comunicando, então isso é um cuidado enorme. Eu acho, enfim, eu tenho um pensamento que é importante dosar essa estratégia, né, de você ter ali o seu conteúdo proprietário, você criar um vínculo efetivo, mas sem dúvida alguma as influenciadoras elas trazem aí uma audiência complementar, né, elas puxam a audiência dela, elas também direcionam para você, isso que eu acho que é a estratégia importante, mas cada vez mais são conteúdos, né? Conteúdos pensados, não é simplesmente olha aqui o produtinho e vem comprar, né? Eu acho que tem uma história por trás. Pelo menos os últimos estudos que a gente fez, principalmente para a nossa audiência de Marisa, mas não é só a pessoa pelo que ela veste, mas é pelo estilo de vida dela, né? Com quem ela é casada, se ela é uma boa mãe, se ela tem o que ela consome, o que ela come, enfim. Então, essas escolhas são muito importantes e eu acho que tem um viés um pouco de entretenimento também, né? Que é gostoso quando você provê um conteúdo bacana, de trazer ali uma história bem contada. Então, assim, não é algo que é simples, gente, não é ligar e falar, tô te mandando umas roupinhas aí, vai lá, posta aí para mim e eu replico aqui. É uma frente de trabalho, né, assim, e eu acho que tem que ter essa consistência que a Tati falou, assim, você tem que construir essa história, você tem que fazer uma boa escolha de produtos, você tem que ter uma recorrência, tem que fazer um planejamento mesmo de entrada, uma boa negociação, às vezes você pode ter um conjunto de influenciadores que trabalham ali para você, tem que ter um olhar analítico,
porque não é simplesmente colocar, você tem que entender se aquela pessoa ela engaja, que audiência que ela está trazendo complementar, enfim. Não é algo tão tão fácil, É né? complexo, Assim, né? parece que todo mundo adora. Ah, gente, influenciador é fácil. Gente, é uma operação de guerra praticamente, né? Enfim, só. E É um assim, estudo mapeado de verdade, né? e eu acho que só funciona de uma forma, testando. Testa com uma, faz um tempo, testa outra, porque não tem outra fórmula de a gente conseguir saber se dá resultado ou não. Porque tem gente que reverte, tem gente que trabalha o branding, um posicionamento da marca. Então, assim, também depende muito do seu objetivo, do que você quer com aquele influenciador. Então, assim, é bem complexo mesmo. Eu concordo demais, assim, tá como você comentou, e é um tema sensível e não é fácil mesmo, e você tem que escolher a pessoa que tem que ter a identidade, né? Tem que se identificar com a tua marca, com um propósito que você quer passar com isso, né? E acho que de uma forma mais real, né? A sua marca real com uma pessoa real. E, por outro lado, também é uma avenida de oportunidades que pode ter, né? Como a Paula comentou, tem uma questão que você pode explorar isso como uma forma de divulgar e um canal de venda também, né? Eu vou falar um pouco também do lado de como que as empresas talvez possam também ter, é um tema sensível, então tem que ter uma escolha adequada, né? Tem que ter uma curadoria por trás disso e dar também o ferramental para, já que vai utilizar, né, que também possa ser uma experiência interessante, né? A gente acabou experimentando coisas e eu gosto com o que a Tatiana falou também de experimentar, e vendo o que dava certo ou não, né? A exemplo dessa influenciadora, daqui a pouco, com alguma tecnologia, ferramenta que a gente conseguiu disponibilizar, ela poder fazer uma venda, mas com todo o cuidado por trás nosso ali assessorando. Ou um exemplo, talvez mais simples, mas que a gente acabou aí sim desenvolvendo durante a pandemia, com a necessidade de lojas fechando e tendo funcionários que são excelentes vendedores e muito identificados com a marca, e da noite para o dia estavam desempregados. A gente já criou uma ferramenta que a gente chamou aqui dos nossos ZZ Vendas, né, o ZZ por causa de Arezzo, mas que possibilitava ter ela virar uma revendedora. Então, a gente disponibilizou um aplicativo que ela tinha acesso e ela vende produtos de algum franqueado. Então, a gente também combinou para que o franqueado fizesse parte dessa iniciativa, ajudando ela, que estava desempregada, mas gostava muito da marca e tinha suas clientes, e ela passar a revender e ser comissionada sem precisar estocar, ou seja, ela está vendendo o estoque do franqueado. Então, uma iniciativa que a gente testou, algo que a gente viu, pô, legal, tem uma avenida bacana, né, mas acho que ainda tem muito ainda para escalar, mas que acabou também ajudando num momento difícil como esse, de pessoas que poderiam também influenciar e vender, né, a sua marca também. É porque acaba que, no fundo, todo mundo é influenciador, né? Do menor ao maior, depende da comunidade, mas, assim, o vendedor, ele influencia, de alguma forma, aquela pequena comunidade ali que ele se relaciona, né? E a gente vê, assim, tem hoje, a gente contrata pessoas para dar voz às nossas marcas, né? Mas hoje também é muito importante a gente, como gestor da marca, também influenciar, aparecer, falar mais, mostrar. Eu acho que também isso foi uma crescente muito grande. E hoje a gente se vê tendo que fazer isso, tendo que dar a cara realmente a tapa. E é um caminho, acho que sem volta, entendeu? Acho que faz parte hoje da comunicação para engajar realmente sua marca com seu cliente, com seu público. A gente, como gestor da marca, você vê pelo próprio os CEOs, você vê o Alexandre, como ele está, Alexandre Birman, hoje ele é super engajado aí no Instagram. Enfim, eu acho que também é um movimento que começou bem forte aí depois da pandemia. Verdade. E como as micro e pequenas empresas podem aplicar essas técnicas sem correr ao mesmo erro, sem ficar mais do mesmo? Qual o conselho vocês dariam? Eu diria,
a gente falou algumas vezes aqui, comece com algo, experimente. E eu estou aqui, sou diretor de tecnologia aqui do grupo e estou indo contra, né, a tecnologia, porque às vezes a pessoa da tecnologia quer colocar a tecnologia de qualquer jeito, né? Eu já sou muito mais pensando de que se eu não precisar usar tanta tecnologia, melhor ainda, é sinal que eu posso fazer algo sem precisar investir em tecnologia. A tecnologia tem que ser um facilitador, tem que ser um meio. Então, acho que não pense em uma solução complexa. Às vezes, uma coisa muito simples já pode te fazer um baita diferencial. Né? Então, o que eu comentei antes, né? Se você tem um Instagram, se você tem um WhatsApp, pô, isso já é o início. Pô, vai ser a melhor performance, vai ser produtivo, vai exigir um esforço maior? Talvez no início sim, mas à medida que você aprendeu e vê que a coisa vai dando certo, aí começa a investir um pouco mais em outras tecnologias, existem várias no mercado, né? Mas você já pode começar com o que você talvez já tenha nas suas mãos aí. É verdade. Vamos partir Acho para que o mais ponto uma só parte. importante, Fabi, rapidinho, eu acho Uhum, que fica à só vontade. como exemplo que vocês trouxeram aí, a Tati e o Rodrigo, assim, o primeiro influenciador seu é a sua equipe, são seus colaboradores, assim, se eles não amarem sua marca, bicho, esquece. Então, acho que tem esse trabalho já dentro de casa, de você trazer isso, de você... de ter ali aquelas pessoas na realidade ali, né, mostrando a marca, os produtos, e de fato, como o Rodrigo falou, assim, você tendo um celular ali, tendo uma câmera, assim, você consegue fazer altas produções de Netflix agora, gente, então não tem que ter medo, tem que começar a fazer. É verdade, eu costumo dizer que todo mundo é um pouquinho de influenciador em potencial, desde da sua mãe, que se tiver uma rede social, está postando uma receitinha lá, as pessoas começam a perguntar, mas qual produto você usou? Ela pode não ter um grande público, mas ela já está influenciando outras pessoas. E como você falou, os influenciadores começam a partir da sua empresa, porque eles são o primeiro feedback, né, que vocês vão ter a respeito daquele produto que vocês estão vendendo. Agora eu gostaria de abrir as perguntas, né, do público participante, mas antes de falar a primeira pergunta, tem uma mensagem aqui da Érica no chat que eu achei muito bacana. Ela disse que criou um bazar para conseguir fundos para apoiar uma causa social e que a moda para ela, a partir de agora, tem que ter um propósito, tem que ter um motivo real para ela consumir. Eu achei muito legal isso daí. E se vocês quiserem falar alguma coisa a respeito disso, fiquem à vontade. Então, já vou partir para as perguntas. Como os sistemas de tecnologia ainda precisam evoluir para melhorar a experiência dos clientes? É tua, Rodrigo. Não, vou puxar sim, mas eu acho que cada vez mais a tecnologia ela tem que estar no centro do negócio, né? Eu falo aqui com o meu time, né, e me coloco nessa situação também, que tecnologia tem que falar de negócio, negócio tem que falar de tecnologia, e quem produz tecnologia tem que estar com a barriga no balcão, tem que varejar, né, tem que estar lá sentindo a ponta aí, sem você criar soluções que são aderentes, né? E eu gosto muito de ir em loja para vender, a gente fala aqui o skin in the game, de estar lá na loja, estar ligando para cliente, estar falando no WhatsApp, sentindo as coisas que a gente produz aqui. Então, o que eu vejo que os sistemas, quando você, aí trazendo um pouco para o meu mundo, né, você tem que ter primeiro uma fundação bem estruturada, né, uma boa arquitetura de sistemas, né, é como você vai construir um prédio, se você não faz uma boa arquitetura, aquele teu prédio pode ser que depois de um tempo ele vai ficar torto, ou tem um risco de desabar. Da mesma forma, sistemas, constrói uma boa arquitetura para que ele vá durar e não vai dar problema. Então, nós falamos muito aqui da questão do básico bem feito, né? Então, garanta isso primeiro e permita que você tenha pessoas fantásticas no teu time que vão estar pensando na realidade do cliente, vão pensar primeiro na experiência do cliente, né? Para criar algo que seja quase que nem
A Apple, eu gosto muito e me inspira muito de que você não precisa de manual para as coisas acontecerem, né? 1, 2 cliques você faça a venda. Então, vai produzir algo nesse sentido, vai comprar tecnologia, procure aquilo que tem uma boa usabilidade e focado na experiência do seu cliente. E quando a gente olha o sistema tem vários clientes, né? A gente está falando do consumidor final, está falando da vendedora, está falando do gerente da loja, está falando do operador, do franqueado, estamos falando do executivo que acompanha os resultados, todo mundo que utiliza, né? E, por fim, eu vejo também que você tem que estar as suas decisões muito baseadas em dados e informações. Às vezes você tem dentro de casa uma série de dados sobre o comportamento dos seus clientes e que você não usa. E que o momento que você passa a ver valor nisso, você tem um ativo gigantesco dentro de casa e que se você olhar, daqui a pouco você pode antecipar aquele cliente, né, algo que vai surpreendê-lo. Exemplo, vou me relacionar com esse cliente, deixa eu estudar ele antes. Deixa eu olhar qual foi o comportamento das últimas compras, o que ele gosta. Daqui a pouco ele dá de presente para a mãe, para uma irmã. Então, entender um pouco isso com o que você já tem dentro de casa. E aí, para isso, existem várias tecnologias para acelerar, para facilitar, né? Mas utilize os dados que você tem de casa ou, se você não tem, dê um primeiro passo de comece a capturar esses dados, né? E aderente aí a todas as questões de legislação, né? LGPD muito forte agora, mas que você possa fazer o uso desses dados para tomada de decisões e levar uma experiência diferenciada para os seus clientes. Mais uma pergunta. O fato das pessoas estarem pensando mais no meio ambiente abala o mundo da moda? De que forma podemos nos adaptar a este novo mundo mais ecológico para agradar as pessoas? Eu acho que não atrapalha, eu acho que realmente é um movimento que vai estar crescente e o mundo da moda tem que se adaptar a ele. E agora sim, não é para agradar, na verdade, né? Eu acho que isso tem que estar dentro da pessoa. A gente não vai fazer para agradar. Tem que ser realmente muito consciente daquilo que você acredita e só assim você vai conseguir realmente transformar. Nossa, exatamente o que eu ia comentar, assim, na verdade, isso não é para agradar ninguém, isso daí tem que ser a sua proposta de valor, quanto, né, quanto executivo, quanto dono, quanto colaborador, não importa. Mas eu acho daí, Tati, assim, eu acho que já está abalando, assim, eu acho que é natural, né, esse movimento, assim, talvez a gente não imaginou que fosse vir ali tão rápida, já vinha acontecendo, eu acho que saiu dos nichos e começa, assim, a ganhar uma coisa mais de massa, assim, todo mundo olhando para isso. E eu acho, gente, que daí, assim, ou todas as marcas, eu acho que tem um movimento, e acho que cada um entende qual é o território que vai se posicionar, acho que nem todo mundo vai ser tudo, né, mas eu acho que sim, você tem que incorporar isso na sua estratégia, porque senão você tem potencial de não sobreviver aí, né, e em pouco tempo as coisas estão ganhando uma aceleração muito grande. Fora do planeta, né? Tem vários filmes aí de terror que a gente pode assistir para dar um choque térmico, né? Você entra no Netflix, você fala, meu Deus do céu. E eu acho importante dar esses choques também para a gente entender como a cadeia de moda ela impacta no meio ambiente de maneira muito Absurda. forte, né? É um absurdo. Então, a gente tem sim uma responsabilidade, como marca, como profissional, como ser humano, né? Verdade. Estamos encerrando o nosso webinar. Fiquem à vontade para falar mais alguma coisa, que o espaço é de vocês. Esse nosso bate-papo está maravilhoso. Eu estou aqui, assim, babando, porque foi muito pertinente, foi muito bom. E eu gostaria de agradecer bastante a Paula, a Tatiana, ao Roberto, que não está mais aqui, e ao Rodrigo. Vocês foram maravilhosos, foi uma verdadeira aula, uma multiplicação de conhecimentos, de dicas aqui, porque foi incrível mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Fabi. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Foi maravilhoso. E é isso. Obrigada mais uma vez.
Gente, super obrigada. Eu vou deixar aqui uma informação confidencial, gente. Assim, a Tati e eu, a gente tem uma longa história, porque a mãe dela é uma das grandes amigas da minha mãe. E quando ela vinha para São Paulo, ela ficava na minha casa. E Tati, na verdade, havia pouco ela não vinha tanto com a mãe dela, mas assim, esse encontro uniu gerações, gente. Foi assim, fundamental para o reencontro aqui. Mas super Foi obrigada, mesmo. adorei participar. Muito bom. Também quero agradecer o convite, fantástico, e aprendi muito também com as conversas. E, pô, muito bacana, vamos em frente aí, que eu acho que o mundo de moda agora, quando a gente olha com a relação ao digital, é a vez dessa transformação. Então, estou muito empolgado e acho que tem muito por vir. Obrigado. Verdade. E também eu gostaria de agradecer novamente a todos os patrocinadores e realizadores deste webinar maravilhoso, né, do ProBusiness, que é o Sebrae, a Luz Criações, administradores.com, Banco do Nordeste, Omar Marketing e Consultoria, Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL João Pessoa, Conselho Regional de Administração, CRA Paraíba. Muito obrigada, boa noite e até a próxima, se Deus quiser, porque ficou com gostinho de quero mais, viu, esse nosso webinar. Tchau, tchau.